preciosas. Eu sou Nádia Fernandes, eu sou cabeleireira e sou coach da beleza. Isso mesmo, eu estou dando uma passadinha aqui para falar para você um pouco da minha história. Talvez você se identifique em alguma área da minha vivência com a sua. Talvez eu possa te ajudar nesse pequeno vídeo onde eu vou mostrar para você que na nossa jornada se levanta muitas coisas para nos parar. Eu sou mãe de 2 filhas maravilhosas, tenho um marido precioso, muito maravilhoso também. A minha família é linda porque foi o Senhor que me deu. Sabe de uma coisa? Trabalhar com pessoas é um desafio, mas trabalhar com propósito é segurança e vitória. E é assim que eu enxergo a minha jornada, a minha vida. Eu descobri que eu gostava de pessoas. Só que não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Eu comecei identificando que eu gostava muito de cortar cabelo das minhas bonecas. E lá atrás, há mais ou menos 35 a 36 anos, eu estava numa situação que, como criança, eu não tinha noção do que era aquilo. Mas quando eu estava com as minhas bonecas, eu me realizava. Porque eu conversava com ela como se fosse uma pessoa. E eu cortava o cabelo das bonecas. E isso me trazia uma alegria, porque eu percebi que a minha criatividade mudava a aparência daquela boneca. E aí eu fui crescendo, fui desejando fazer também aquelas artes no meu cabelo. Muitas das vezes era punida pela minha mãe, por quê? Porque ela não queria que eu fizesse alguma coisa que viesse me prejudicar. Mas eu sempre insistindo em querer cortar o cabelo, de vez em quando tirava uns pedaços escondidos do meu cabelo. Mas, Preciosa, deixa eu falar algo para você. Eu sei que a sua história também, ela deve ter algo relevante assim como a minha. A minha história é uma história de perseverança. Por quê? Quando eu me tornei uma adolescente, eu tinha vontade de me arrumar, mas a minha mãe e meu pai não tinham condições de prover isso para mim. Cresci em uma família humilde, que meu pai sempre supriu a nossa necessidade dentro do básico, não tinha uma condição extra para a gente poder usufruir. E aí eu simplesmente fazia tudo em mim mesma, fazendo certo, fazendo errado, era do jeito que dava para ser. E eu entendo que você talvez passe por isso também. Se não for na área física, na área natural, na área pessoal, é em qualquer outra área da sua vida. Mas a gente consegue sair dessa situação quando a gente não desanima, não desiste. Sabe que se você for ouvir as pessoas falando o que elas pensam, elas nunca vão te incentivar, você vai contar nos dedos as pessoas que realmente vai estar do seu lado. Então, eu quero, já de início desse vídeo, dizer para você que você é a maior responsável pelo seu sucesso. Eu não desisti quando a minha mãe passou a não mais me deixar brincar com as bonecas, porque ela sabia que eu ia cortar os cabelos da boneca. E aí eu fiquei sem clientes, não é? Porque as minhas clientes eram as bonecas. Foi quando eu parti para um outro público. Que público foi esse? As minhas irmãs, os meus irmãos. Aí foi pior, né? Porque se antes eu mexia no meu, a minha mãe não queria, agora eu estava mexendo no cabelo dos irmãos, imagine que sobrava para todo mundo. Sabe que hoje, se lembrando de todo esse passado, a gente acha muito engraçado. Porque eu vou falar para você, viu? O cabelo dos meus irmãos não ficava bonito, não. Mas eu me sentia totalmente realizada, porque eu tinha feito uma coisa diferente. Vamos continuar a história e vamos evoluir. Chegou o momento onde eu casei. Graças a Deus, como eu falei para você, meu marido é um marido precioso, é um homem de Deus. E ele investiu em mim. Ele pagou o curso e eu fiz o curso de cabeleireira. Meus pais não tinham condições de investir, davam o básico. E quando tudo isso começou, eu percebi que eu estava tendo uma chance, uma oportunidade de fazer tudo aquilo que eu sempre quis e não podia fazer. Fui crescendo na profissão e nesse desenvolvimento estou eu aqui. Com mais de 36, na faixa de 36 a 37 anos já entrando nesse período aí de profissão. E eu quero dizer para você que para mim é como se fosse hoje. Eu não estou desgastada, desanimada, eu faço com muito prazer, atendo a minhas clientes com muito carinho. Mas eu descobri nessa jornada que quando eu estava no ponto A, para eu chegar no ponto B,
Esse intervalo surgiram várias situações que, se eu não fosse uma pessoa convicta do meu chamado, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Nesse período, várias coisas se levantaram, e uma das coisas que eu achei bem interessante e vale a pena mencionar aqui é que você sabe que dinheiro, ele não resolve tudo, mas ele consegue dar para você muita qualidade de vida, né? Você consegue ter facilidades. E existiam muitas coisas que mesmo depois de formada e eu precisava fazer, e eu não tinha ainda, porque eu ainda não tinha clientes, eu estava correndo atrás de todo esse processo, gerando clientes, posicionamento. E quando eu consegui tudo isso, que é o nível que eu estou hoje, eu quero dizer para você que é o nível em que eu posso me ofertar para você e te ajudar. Porque quando eu fiz a formação de coaching e quando eu comecei também a trabalhar com mentorias, porque eu ajudo mulheres na parte pessoal e na parte profissional, eu ajudo mulheres empreendedoras, e eu quero que você entenda que você que é da área da beleza, você que é cabeleireira, eu posso ajudar você também. Porque uma coisa que eu percebo, sabe, amadas, é que vocês, como eu que sou da área, se preocupam muito com a entrega do resultado operacional. Mas deixa eu falar para você, quando eu consegui me desenvolver e crescer financeiramente, não foi somente pensando da forma que eu pensava antes. Eu precisei mudar a minha mentalidade para as coisas acontecerem. E eu tenho essa proposta para você. Eu quero que você se desarme e que você entenda que quando você parar e pensar assim, poxa, eu trabalho tanto, me esforço tanto, mas a minha vida é tão corrida e parece que eu tenho uma sensação de que estou enxugando gelo. Já aconteceu isso com você? Porque eu tinha naquela época, de alguns anos lá atrás, antes de eu fazer toda essa formação do coach, antes de eu trabalhar a minha vida mental, eu percebia que eu ganhava, eu fazia dinheiro, eu trabalhava, eu tinha meios nesse sentido de ter os meus recursos, mas parecia que o bolso era furado, parecia que eu estava estudando gênero, porque por mais que eu tentasse traçar alguns objetivos, as coisas ficavam meio emperradas. Como eu consegui vencer e passar de nível, eu quero ajudar você, eu quero que você, cabeleireira, ou você mesmo que não é cabeleireira, mas que precisa da minha ajuda, entenda que aquilo que trava você é exatamente aquilo que você precisa romper. E muitas das vezes a gente não consegue romper sozinha. Você está passando por isso? Ou você já passou por isso? Então, eu quero que você perceba que isso acontece com todo mundo. Agora, quem é que sai do lugar? Quem é que muda esse direcionamento e consegue chegar nos seus objetivos? A pessoa que entende que precisa dessa ajuda. Eu já estive no mesmo lugar que você. Eu já fui uma cabeleireira que só pensava no operacional. Eu já cheguei a trabalhar 17 horas por dia. Hoje eu não faço mais isso. Mesmo sabendo que se eu quisesse, teria clientes para isso, eu não quero, é uma decisão minha. Eu quero trabalhar menos e quero ter uma qualidade de vida ganhando a mesma coisa ou até muito mais, sem estar entregando a minha vida a um desgaste físico tão grande. Porque vocês sabem que é um desgaste físico, né? E também mental. Então, pensa bem comigo. Faz sentido para você? Você trabalhar menos e ter mais qualidade de vida? Que a redução da carga horária não vai atrapalhar o seu lucro? Pois é isso que eu tenho vivido e é possível viver isso. Sabe que na minha jornada eu precisei lá atrás contar com algumas pessoas que me ajudassem. E a gente sabe que no início de formação de qualquer coisa, de qualquer área profissional, a gente muitas vezes não conta com todo mundo. E eu querendo muito ter pessoas para estar praticando, né? Pessoas que confiassem. Às vezes as pessoas não querem que você, quando você é recém-formada, não quer que você faça nada, porque tem medo que você possa não estar pronta para aquela situação. Mas eu vou dizer para você, preciso honrar duas pessoas aqui que fizeram a diferença na minha vida. Uma foi a Quitéria, minha cunhada, a irmã do meu esposo. Sempre dizia, Nádia, o que você quiser testar em mim, eu estou disponível. E ela foi muito útil, por quê? Porque coisas que outras pessoas não iam me dar a oportunidade de fazer, ela deixava eu fazer nela. Naquele tempo nós chamávamos de cobaia, né? Mas hoje nós chamamos de clientes que nos dão essa oportunidade de poder trabalhar esse tipo de situação. E a outra é a minha tia Nancy, que eu amo muito. A minha tia Nancy, ela também foi uma pessoa muito importante na minha vida, me ajudou em várias situações. E foi uma das minhas primeiras clientes pagantes.
Tanto Quitéria quanto a minha tia Nancy, até hoje são minhas clientes. E eu tenho clientes de 25 anos, de 30 anos, tenho clientes de 35 anos, tenho clientes de 1 ano, tenho bebês clientes, né? Tenho clientes que estão iniciando agora. Mas, minhas queridas preciosas, a nossa vida é uma jornada. E eu quero dizer para você que para você sair do ponto A e chegar no ponto B, precisa ser traçado estratégias de acordo com a tua situação, de acordo com o teu momento. Não fica tentando fazer as coisas sozinha. Eu tentei muito só e não funcionou. A gente erra muito para poder acertar e às vezes quando a gente chega lá, o bonde já passou, a oportunidade já passou. Eu quero validar você no seu momento certo. Eu quero que o seu tempo seja o tempo certo. Sabe que lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, verso 18 da Bíblia, está escrito que o Senhor, Ele nos dá força para que nós venhamos adquirir riquezas. Então, pensa bem, se você se permitir uma oportunidade de poder ser ajudada, o Senhor vai te levar, vai te conduzir em triunfo, porque Ele quer para você os melhores planos, as melhores situações. A palavra de Deus diz que o que Deus pensa sobre nós é maior do que o que nós pensamos sobre nós mesmas. O que Deus tem para nós é muito maior e melhor. Então pensa, o que está faltando para você avançar? Se Deus ele já te deu tudo, está faltando você se aliar a uma pessoa que conhece a sua dor, que viveu o processo que você viveu e que vai conseguir tirar você desse lugar. E eu estou aqui dizendo para você que eu vivi tudo isso e entendo o que você está passando. Eu entendo que muitas das vezes, por mais que você ame o que você faz, você não quer fazer determinados dias, porque você está cansada, você talvez já tenha adquirido tendinite, bursite, bico de papagaio, dores que realmente são responsáveis não, são adquiridas, né, por intermédio da sua profissão. Se você é como eu, que já tem uma longa jornada na profissão, você entende que o nosso corpo ele vai tendo limitações. E quando eu percebi que eu preciso estar bem para poder gerar esse movimento diário, foi aonde eu comecei a mudar toda a forma de me comportar, de me posicionar, tanto na parte operacional, como na parte espiritual, na parte emocional. E preciosas, se você precisa do que eu tenho, eu quero estar à sua disposição, eu quero ajudar você. Tá? Eu quero encerrar esse vídeo dizendo que eu sou muito grata a Deus por toda a prosperidade que Ele tem me proporcionado. A cada vez mais eu tenho avançado. Hoje eu tenho o meu instituto, que é o Instituto Nádia Fernandes, onde eu trabalho com horas marcadas e aonde eu faço meus horários, porque eu não trabalho só com a área da beleza, eu também dou mentorias, eu também atendo individualmente as mulheres que precisam da minha ajuda. E hoje eu ainda conto também com um extra, onde o Senhor me favoreceu, com outros tipos de negócio que eu posso também agregar. Então, percebe que se eu estivesse com a mesma mentalidade, eu não estava no que eu estou hoje. E talvez você está travada, porque a sua mentalidade precisa expandir. A sua mentalidade precisa se alargar. E eu estou aqui, Nádia Fernandes, eu posso ser a sua mentora, posso ser a sua coach, eu posso ser a pessoa que vai te ajudar a sair dessa dificuldade. Então, eu agradeço a você que chegou até aqui, que me ouviu, que realmente entendeu qual é a minha proposta, que é poder tirar você do ponto A e conduzir você ao ponto B, que é chegar até os seus objetivos com mais qualidade de vida e ganhando muito mais do que o que você tem ganhado hoje, porque você está se matando e não está vendo o fruto do seu trabalho. Que Deus te abençoe.